Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peoplecast. Eu sou a Sofia Carvalhais, vou ser a moderadora deste episódio muito especial. Nos últimos episódios temos falado das tendências de RH para este ano, sobre relações laborais mais humanizadas, e hoje vamos entrar num tema que nos é particularmente caro, que é a avaliação de desempenho e, sobretudo, os indicadores que todos os gestores de RH ou gestores de empresas devem valorizar. Sabemos que é um tema temido por muitos, desvalorizado também por muitos, mas adorado e apreciado por também alguns profissionais da nossa área. Hoje contamos com uma convidada muito especial, a Iracy Jane. Bem-vinda ao nosso podcast. Contamos também com o Vicente Citoide, já nos habituou à sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu estou certa que vamos ter uma conversa muito rica, muito produtiva, com uma perspectiva muito interessante sobre este mundo do RH. Estamos entre colegas hoje, então fica à vontade para partilhar a sua experiência. Ok, muito obrigada. Iracy, para quem ainda não teve a oportunidade de a conhecer, de a ouvir, sendo uma profissional com mais de 30 anos de experiência em RH, não só em Moçambique, mas no Brasil e noutros países, o que é que precisamos de saber de si, para quem se está a ouvir? Bom, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Iracy, eu nasci no Brasil, estou em Moçambique desde 1990, portanto 35 anos, desenvolvi minha carreira profissional basicamente em Moçambique, vivi mais em Moçambique do que eu vivi no Brasil. Eu, quando cheguei aqui, eu já era uma profissional de RH, era um conceito totalmente novo naquela altura. Como eu havia referido antes para vocês, quando eu cheguei em Moçambique, não havia o conceito de recursos humanos, mas de departamento de pessoal. Tinha as direções de pessoal, os departamentos de pessoal. Era uma função meramente burocrática. E eu tive o privilégio, eu acredito, de acompanhar o crescimento desse conceito, das organizações se preocupar com as pessoas. E de certa forma, tive o privilégio de fazer parte dessa trajetória. Eu já sou reformada como profissional de recursos humanos, mas eu continuo trabalhando a todo vapor, mais do que antes, porque eu hoje tenho a responsabilidade de uma empresa de consultoria em gestão do capital humano, onde nós damos suporte a todas as áreas de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, todas elas. Se tivesse que resumir o seu percurso numa única palavra, numa lição-chave, qual é que seria essa? Eu gosto dessa pergunta e acho que também é uma oportunidade para falar para os jovens que estão iniciando a carreira. Eu diria que o meu resumo seria como uma trilha. Eu não sei se algumas pessoas aqui já fizeram trilha, mas eu vejo a carreira dos profissionais de RH como uma caminhada numa trilha, onde você sabe onde quer chegar e você inicia a trajetória com uma mochila, e à medida do seu crescimento profissional, você vai colocando mais peso nessa mochila. Há momentos que a trilha sobe, há momentos que a trilha desce, há momentos que você se sente muito cansado e precisa de fôlego para continuar, mas esse seria o meu resumo. É uma caminhada, é uma trajetória, como a maioria das carreiras, mas eu acho que de recursos humanos é mesmo como uma caminhada em trilha, como eu vejo. Eu gosto desse conceito de carreira. Sofia, posso se me permitir? Primeiro agradecer a Iracy por estar conosco, por ter aceito o convite de estar conosco para poder partilhar muito de si, não digo um pouco, mas muito. A Iracy no mercado moçambicano, e para mim em particular, é daquelas figuras que nós temos no mercado, que prezamos muito, não só pelo percurso e carreira que tiveram, mas também pela disponibilidade, pela vontade, pela proatividade que mostram em ensinar a nós mais novos. Falo da Iracy, poderia falar da Ana, da Eugênia, da Mónica, do Kuna, do Roca, de várias outras figuras, e talvez seja por isso que para o nosso Peoplecast nós decidimos começar por estes nossos professores,
por estes nossos decanos. Obviamente que no mercado há vários outros, inclusive da função pública, mas porque ou estão inacessíveis para nós jovens, e quando digo para nós jovens também refiro-me a quem está a sair da faculdade, a quem está a iniciar carreira na área de recursos humanos e não só, mas estes profissionais não estão acessíveis, e a Iracy e os que mencionei antes são daquele, posso até ter esquecido de mais alguns e pelo fato peço desculpas, mas a vossa geração e este vosso grupo que me referi faz parte daquele núcleo que para nós é composto pelos decanos da área de gestão de pessoas em Moçambique, que nós muito prezamos. E até pode ser uma curiosidade de quem nos assiste agora saber como é que a Iracy, que é de uma empresa similar a nós, a SDO no caso, como é que nós temos como é que nos juntamos, como é que sentamos na mesma mesa. E é uma das lições que eu em particular aprendi da própria Iracy, não posso dizer de outros sítios, sim, mas vi isto materializado no espírito da forma como a Iracy olha para o mercado. Uma vez disse, nós somos concorrentes, somos parceiros, porque é isso que nós somos, quer a Tempos, quer a SDO. Podemos ir a um concurso enquanto concorrentes juntos, mas quando o concurso termina, quando a cortina fecha, fora a questão de preços, a metodologia, consultores, quando tudo isto desaparece, nós ficamos parceiros. Tanto que já fomos juntos a vários concursos em consórcio, já deu-me várias dicas, olha, cuidado, olha, atenção, tem esta informação. Portanto, também vai-me guiando. Eu sei que a Iracy estou a me alongar, eu sei que a Iracy tem um grupo tem alguns profissionais que faz o coaching, mas também fique a saber que faz coaching indiretamente de quem não é seu coachee ou não é mentorado. Porque quer as suas aparições públicas ou quando nos eventos nos encontramos, eu sou das pessoas que aprendo muito consigo. Obrigada, eu também aprendo convosco, de certa forma, todos os dias, né? Eu gosto dessa experiência de trocar perspectiva, olhar ângulos diferentes, e eu penso que a idade é mais mental. A questão de envelhecer é um processo mais mental de como o indivíduo se sente do que necessariamente da idade. Obviamente que o corpo, o peso da idade fisicamente é visível no nosso corpo, mas a nossa mente ela deve continuar sempre lúcida. E para quem trabalha com pessoas, Vicente, é fundamental manter essa questão da sanidade mental, de se preparar, de aprender, de estar aberto a críticas, a feedback, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Sim, e mesmo lembro-me da nossa última conversa prolongada, porque eu quando entro em chamada com a Iracy, ficamos 30 minutos, uma hora. A última foi a volta da minha proposta, a ideia da ordem dos profissionais de recursos humanos, depois daquele barulho que deu durante o dia, mas para o final do dia a Iracy me ligou, não conseguia atender, eu depois retornei no final do dia e ficamos a falar o meu caminho todo até que chegar em casa, dentro da garagem, continuamos a falar, a debater a ideia, como é que seria, como é que não seria, os riscos. Portanto, por tudo isto a Iracy tem um papel fundamental no setor de gestão de pessoas em Moçambique. Então, para mim, sabe o que eu realmente acredito? Eu acredito que um país evolui quando ele investe em pessoas. Então, você pode ter a maior tecnologia, o maior projeto mirabolante do ponto de vista de nação, mas se você não conta com os indivíduos que vão implementar aquilo ali, estamos fadados ao fracasso. E talvez é por isso, essa parte pequenina da minha contribuição é no sentido de realmente acreditar que são as pessoas que efetivamente fazem as coisas acontecerem. Não é? Então, eu nunca vou desistir enquanto eu viver, eu vou estar lá tentando aprender e tentando passar a perspectiva que eu tenho. Nestes últimos anos, nestes mais de 30 anos, cá em Moçambique e fora também, já trabalhou em vários setores. O que é que nunca mudou? Ou o que é que nunca muda para si quando falamos de indicadores de desempenho? Primeiro, eu acho que, independentemente do país, da cultura, porque como
Se as pessoas quiserem me conhecer melhor, pode ir ao LinkedIn, olhar meu perfil, mas eu reformei numa posição cuidando do East África. Eu atendi o país de língua inglesa, de cultura e legislação britânica, influência, né? Tanzânia, Uganda, Etiópia, e também trabalhei um bocado com Quênia, um pouco com África do Sul também. E tenho experiência na América Latina, basicamente Brasil, Argentina, conheço um pouco a Europa, do ponto de vista do trabalho. Então, independentemente para mim da cultura ou do nível de desenvolvimento dos países, o que eu aprendi sobre indicador de desempenho e esses KPIs que a gente fala, né, seja de desempenho, seja de forma como nós utilizamos os números para poder nos ajudar na gestão, algumas coisas são muito comuns. A primeira é o tanto que as organizações precisam ajustar os indicadores dela com a visão estratégica. E é aí onde eu penso que há muita falha. Por exemplo, nem sempre o RH conhece a estratégia da companhia. O que a companhia quer ou para onde a companhia quer chegar. Então, porque não conhece, não consegue ajustar esses indicadores com essa visão estratégica que tem a organização. Então, isto nunca muda, que é o alinhamento que a organização precisa ter dos indicadores de desempenho com a estratégia da organização, né? Isso é fazer um alinhamento. É como você quer ir para Xaixai e tem que pegar a estrada que vai para Xaixai, porque se de contrário, senão você vai chegar na ponta do ouro. Então, essa é fundamental. O segundo aspecto também que nunca muda é que indicadores de desempenho tem que ser mensurável. Você tem que criar indicadores que sejam capazes de ser mensurável. E ser mensurável significa transformar em números. Tem que transformar em números. No fim do dia, tem que transformar em números. Ou em percentagem, ou em números reais, não é? De crescimento ou de não crescimento, mas ela tem que se transformar. Então, eu acho que essas duas coisas é muito comum em qualquer país. Não depende muito da cultura, mas depende basicamente do fato de você estar falando de indicadores de desempenho. Eu posso citar outros mas acho que podíamos ficar com esses dois pontos aqui. Acho que esses dois fatores são basilares. São basilares, que é o alinhamento de estratégia e trabalhar com dados mensuráveis. Tangíveis, mensuráveis, que você pode demonstrar. De contrário, não faz muito sentido. Mas é comum em qualquer modelo, vamos dizer, ou qualquer cultura, ou qualquer país. Tá? Queres acrescentar? Não, eu vou concordar com esses, porque se queremos falar sobre avaliação de desempenho, inclusive é um modelo que não fala propriamente da avaliação de desempenho, mas da avaliação de indicadores. A questão é ter indicadores que se consegue medir, quantificar, e agora os profissionais de RH estão todos eles preparados para este tipo de abordagens? Ou estamos alheios, um bocado distantes no que diz respeito a indicadores? Será que eu consigo, ou tenho isto registrado em algum sítio, o meu turnover, consigo visualizar todos os dias ao abrir o meu computador, consigo visualizar o meu índice de absentismo, saber quantos colaboradores eu neste exato momento tenho de férias, quantos é que estão dentro de casa, entre aspas, porque podem estar a trabalhar à distância ou remotamente ou no terreno. Então, há uma série de indicadores ao nível de gestão de pessoas que o profissional de RH que se preza, que quer crescer para posições de gestão, seja ao nível de RH ou qualquer outra área, tem que saber trabalhar com indicadores que era assim estava a dizer e determinar quais são os indicadores que têm impacto no negócio. Porque eu posso vir com indicadores que opera assim, com um indicador, por exemplo, o turnover em Moçambique é muito mal calculado. Primeiro porque não conta com o fato de que as pessoas ficam nas organizações porque não têm para onde ir, né? As organizações muitas das vezes se tornam o único destino que as pessoas têm, e depois não considera a vontade que as pessoas têm de sair.
Eu posso ter um turnover baixinho, 2%, 1% e ficar tranquilo, relaxado, enquanto que a minha massa toda está a submeter-se vez dia e noite para sair da empresa e eu vou nas reuniões de board e fico feliz, o nosso turnover é 2%, não há nada a fazer, porque as pessoas gostam de estar aqui, identificam-se, mas será que se identificam? Será que estes indicadores de facto traduzem a realidade da minha massa laboral, do meu pessoal ou não? Eu acho que vocês que trabalham com recrutamento, vocês sabem disso, né? A quantidade de pessoas que buscam oportunidade, buscam desafios, novos desafios, querem sair, então não saem, não é porque estão satisfeitos. Sim. Eu me lembro uma vez de uma conversa que tive com um gestor de recursos humanos de um banco, que proativamente, pelo número de candidaturas que nós recebíamos para outros sítios, e é normal, não se vede isto, não levei nomes nem nada disso, é simplesmente para dizer, olha, tens um número significativo de turnover, talvez aqui, não turnover, mas vontade De sair. de sair. Não acha que seja uma oportunidade de fazer alguma coisa? E daí ele tirou o turnover e me indicou, olha, nosso turnover está baixo, não sei de que é que falas. Pronto, conversa acabada. Então, a conversa terminou aí. Sim. Mas lembras dessa conversa? Mas com os dados a indicarem claramente que As pessoas estão insatisfeitas. O risco que tem de situações como essa é do RH estar adormecido, como eu falo, tá anestesiado. Ou está engessado, não está percebendo o que está acontecendo. Quando você tiver um produto no mercado, um projeto, como nós tivemos aqui o projeto da Mosal, o projeto da Rio Tinto, o projeto da Vale e outros projetos que eu trabalhei, as pessoas todas saem e a empresa corre risco de entrar em pânico, porque primeiro não tem uma reserva financeira para fazer uma mudança drástica com o número de saída, não tem como fazer isso, não tem como segurar o pessoal e por outro lado ela não se precaveu, ela foi apanhada meio de contrapé. Eu acho que isso é uma boa alerta, o que você está trazendo aqui. Mas também vimos isso quando chegou a Total Energies, vimos antes quando chegou a Vale, que mobilizou todos os talentos que havia nas indústrias a nível de Maputo para a TET e depois a Total mobilizou para a Cabo Delgado, falam mais concretamente, e poderemos ver esse movimento. É só vir aqui abrir um banco muito grande ou indo para o setor financeiro que quer empregar 2.000 trabalhadores num espaço de 3 anos, vai mexer com profundamente um o mercado. Mexe com o mercado. Mexe com tudo. Então basta agir uma empresa assim grande que ela começa a estremecer isto tudo. A Iracy tem muitas histórias para contar, eu tenho a certeza. Lembra-se de algum indicador que para si tenha sido uma viragem, tenha sido um divisor de águas que eu tenha marcado? Olha, eu tenho muitas histórias, mas eu vou partilhar com vocês uma. Eu trabalhei, antes de entrar no setor, na indústria extrativa, que foi meus últimos, diria, 15, 20 anos de trabalho. Eu trabalhei na área de hotelaria e turismo, numa rede de hotéis, e foi quando eu trabalhei na América do Sul, com Argentina e Brasil. E foi muito interessante, eu vivi uma experiência que poucas vezes eu tive a oportunidade de contar, e vou aproveitar para partilhar aqui. Porque eu acho que é uma forma de partilhar uma experiência onde um indicador ou uma meta estabelecida utilizando indicadores de KPIs, de desempenho, você pode gerir uma crise dentro de uma instituição sem precisar demitir pessoas. Então aquilo era assim, nós tínhamos um hotel, a empresa assumiu a gestão de um hotel que não tinha uma bandeira na cidade de São Paulo e nós tínhamos um problema ali porque o hotel não dava resultado. Então, para poder sobreviver, tínhamos que demitir cerca de 60% dos trabalhadores, ficar com 40% por causa da ocupação do hotel. Então, quando eu assumi, eu fui transferida de Moçambique para assumir a área de RH ali, da rede, e esse hotel especificamente era um desafio, era o maior desafio que a gente tinha de RH. E nós, analisando
como é que nós poderíamos criar algum tipo de sistema para não mandar as pessoas embora, porque nós tínhamos certeza que ao assumir como uma nova bandeira, nós iríamos reverter o problema da ocupação. Porque eu não sei se conhece, mas nessa área de hospitalidade você trabalha muito com o nível de ocupação do hotel. Normalmente 40% de ocupação mantém o hotel em pé. É só a partir dos 45% que você vai começar a fazer lucro, mas pelo menos manter o hotel em pé. E nós criamos, eu trabalhei junto com a pessoa que era o gerente de recursos humanos desse hotel, porque tinha um cargo de direção. E nós criamos um modelo de remuneração variável baseada em pontos, onde nós tínhamos um salário de 40% daquilo que era o mínimo que dava, que era o teto do setor, que era o mínimo que nós podíamos pagar, e os outros 60% nós colocamos ele variável, baseado no índice de ocupação do hotel. E jogamos, todos os colaboradores eram responsáveis por ajudar a aumentar a ocupação do hotel. E foi incrível. E primeiro convencer o sindicato foi um trabalho, foi talvez o maior desafio de recursos humanos que eu uma vez alcancei na minha carreira. Depois que convencemos o sindicato para aceitar o modelo, porque o modelo não tinha opção, ou era aceitar esse modelo e mantermos a equipe, ou tínhamos que mandar 60% das pessoas embora e o sindicato teria que assumir, encarar as pessoas e dizer, vocês vão ser demitidos. Então, ao fazer esse processo foi muito interessante. Por quê? Porque era claramente os trabalhadores gerindo a ocupação do hotel que transformava em ponto. Então você tinha, não é? Se você está 20% ocupado, era tantos pontos. Se você tinha 25% ocupado, era tantos pontos. Então nós conseguimos toda a equipe, todos os colaboradores trabalhando para melhorar a ocupação do hotel e ninguém ser demitido. E realmente esse processo levou mais ou menos 5 meses depois, quando nós conseguimos manter. E nós não demitimos uma única pessoa e pusemos todo mundo a trabalhar e educando os colaboradores para entender os indicadores. O pessoal da cozinha, o pessoal que lava a louça, que eles no Brasil chamam de steward, que são responsáveis por lavar os garfos, não sei o quê. Todo mundo acompanhando. Então, todos os dias saía o indicador no ecrã do televisor que fica no refeitório, qual era a ocupação do hotel. O pessoal do housekeeping a dizer, né, temos tantos quartos vendidos, vai entrar tanto. Então, aquilo é um modelo. Agora, não é todo tipo de negócio que você pode usar esse tipo de indicador, mas dependendo do seu negócio, principalmente para quem trabalha na área de serviço, você pode criar indicadores de desempenho, onde você linka o desempenho da organização com o desempenho dos trabalhadores e você pode fazer uma diferença enorme. Sim, pode ser horas trabalhadas. Pode ser horas trabalhadas. Clientes atendidos. Você pode procurar vários. Exatamente. Tempos médios. É sempre possível encontrar uma forma de representar os indicadores que seja numérica. Exato. É muito fácil e é muito interessante porque você cria uma energia positiva dentro da organização para ajudar a organização a sair. Porque é muito comum, por exemplo, eu já entrevistei muitos profissionais que você pergunta, mas por que você saiu da empresa? Você diz, porque a empresa estava em crise e fechou e demitiu todo mundo. Quer dizer, os trabalhadores, eu acho, na minha opinião, devem aprender também, os colaboradores, a lutar pelas organizações pelas quais elas trabalham. Não é? Mas para isso elas precisam conhecer os indicadores. E aí é onde está o ponto. Porque um trabalhador pode ter uma ilusão que nós faturamos muito e nós temos muito dinheiro e nós não pagamos porque nós não queremos. Mas às vezes não é esse o cenário. Às vezes é preciso criar essa educação de trabalhar com indicadores. Eu gosto imenso e essa é uma experiência que eu tive. É um caso, não dá aqui para resumir o detalhe, mas dá para dar ideia onde você pode trabalhar assim. Do grau de envolvimento. Você dá um grau de envolvimento, você pode discutir, você pode envolver o Ministério do Trabalho nessa discussão, você pode envolver o sindicato nessa discussão e criar mecanismo para salvar porque, olha, cada vez mais a gente precisa de criar esse conceito que os trabalhadores também precisam ajudar a manter os empregos deles. Responsabilizá-los. Responsabilizar.
Porque também são criativos, porque também têm ideias. Entendeu? Obviamente. É. Eles estão na linha da frente, vão ter muito mais ideias. Eu costumo dizer que quem entende do trabalho é quem trabalha. Quem entende onde é que está o problema é quem está fazendo o trabalho. Então, quando você envolve as pessoas, fica mais fácil, você acha mais solução mais rápida. É interessante. Sim. E foi esse conceito que nós aplicamos na empresa onde eu trabalho hoje. Nós saímos de 5 trabalhadores para quase 40 trabalhadores, assim, em 3 anos, trabalhando com esse conceito de envolvimento, de mostrar às pessoas que elas também contribuem, né, e dando os indicadores. Todo mundo sabe, né, que fatura foi paga, que fatura não foi paga na minha empresa hoje. Todo mundo tem esse envolvimento. Interessante. É muito interessante. Yeah. Muito interessante. Sim. Não, essa parte final de que Iracy estava a descrever lembrou-me um mentorado meu. É mentorado ou mentorando? Mentorando? Menti. Ok, sim, vai nos reinos. Sim, Mentor. que por acaso tem acesso a informações de gestão e num dos momentos ele percebeu que a empresa estava a cair e que poderiam vir decisões mais pesadas ao nível do grupo. E ele perguntava-me, o que é que faço? Pulo fora? Ou aguento o barco até afundar? E você E os indicadores que ele tinha, de facto, mostravam que o cenário não era bom. o cenário não era bom. Obviamente que dizer, tu és a última pessoa a pular. Com a informação que tens, deves já fazer o contrário. Esforçar-se para evitar que a empresa de facto afunde ou para amenizar o pulo dos outros para fora ou eventualmente para ficar a dar o suporte a quem poderá ficar dentro do barco. Com as informações, com os indicadores que tu tens poder. Porque a informação é poder, não é? E fugir com estes indicadores é uma atitude covarde. Não? Covarde, sim. Interessante. Até lembro-me daquela empresa dos andaimes que caíram uma vez no jato. E no teu ferry? Sim, quando aquela empresa foi processada, veio tudo para cima, mas um dos responsáveis, que era o financeiro, ficou até o último minuto. Quando os gestores todos pegaram no primeiro voo, foram embora. Por acaso o diretor financeiro também era nacional, não era estrangeiro, mas quando ele conta, ele diz que ele ficou porque sentia o peso de que não pode abandonar. Não havia outro fim para aquela empresa senão de facto a liquidação, mas ele ficou até o fim. São comportamentos desses que demonstram o caráter das pessoas, sabe? O que tanto que a pessoa é capaz de assumir a responsabilidade pelas falhas. É muito interessante. Eu gosto dessa perspectiva. Iracy, acha que em Moçambique ainda há muitas empresas que valorizam indicadores bonitos para fazer relatórios bonitos ou que sobrevalorizam alguns e menosprezam outros? Qual é que é a sua opinião sobre em Moçambique? Eu poderia dizer assim, eu acho que tem muitos relatórios, há muitos relatórios que os profissionais de RH fazem que não são úteis, ok? O RH gasta um tempão fazendo, vai parar na gaveta do CEO, do administrador, e que não transforma em ação concreta, não ajuda. Eu acho que existe um grupo assim, mas eu tenho uma boa notícia para você, porque como você sabe, nós fazemos uma pesquisa nacional, onde a última de 2024, 250 organizações participaram da pesquisa, vocês também participam dessa pesquisa. E nesse relatório, nós começamos a observar que já há uma tendência do RH a utilizar de dados para poder discutir estratégia com a direção, não é? Então, acho que sim, é uma parte
dos RHs do país, ou das empresas, que não utilizam muito, mas eu vejo uma tendência, e também, de certa forma, pela influência que tem havido, né? São os eventos que vocês fazem, são os eventos de RH que tem havido. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso, elas participam de debates e veem vídeos e acompanham processos sobre HR analítica, não sei o quê. Então, eu acho que tem havido uma tendência de mudança, eu diria assim para você. Agora, há alguns indicadores que realmente não ajudam muito. Eu vou te dar um exemplo. Você pode fazer um relatório indicando o número de horas de formação que você deu e entregar isto. Mas se você não trouxer um outro medidor para avaliar o que impactou, qual foi o impacto, né, o retorno que houve, não é, nas horas de formação, não tem resultado nenhum. Então, o Estado, infelizmente, o nosso Estado, gasta muito com formação. O valor que gasta para mandar um indivíduo para fazer um curso ou uma conferência, daria para formar 30 ou 40, localmente, localmente, e com impacto maior. Com um impacto muito maior. Infelizmente, eu só estou dando um exemplo como cidadão que contribui e paga imposto, acho que posso dar essa contribuição, não é? Não faz o relatório do número de horas, mas ele não tem impacto real de modificação. Isso é um problema. É um problema. Mereceria uma investigação profunda de quanto de dinheiro que é colocado em informação e qual o retorno que esse dinheiro trouxe, não é? Mas esse é um exemplo. Sim. Mas eu vejo alguma tendência de mudança. Eu queria só dizer que essa é a fórmula que muitos RHs desconhecem, de calcular o retorno de investimento. Do investimento. Sim. Nós podemos fazer formações para tick of the box, dizer está feito, está feito, está feito. Qual é o impacto que aquela formação teve ao nível das vendas, dos processos internos, do atendimento ao cliente, da satisfação de clientes? Qual é o impacto? Exatamente. Conseguirmos medir a diferença do antes e o depois num objeto final. Pois, por quê? Porque se você faz um treinamento é porque você quer um processo de aprendizagem. Ora, a definição de aprendizagem é mudança de comportamento. Isso é que é a definição, de um jeito muito simples. O que é aprendizagem? É o indivíduo mudar o comportamento. Ele não sabia algo, agora ele sabe. Ele fazia assim, agora ele faz da outra forma. Então, sim, houve aprendizagem, houve um processo de mudança. Se isso não é mensurado, isso não traz... É um bocado de dinheiro... É pouco investido. E também há muitos que vão às formações por causa do coffee break, né? Pois, coffee break, per diem, e outras coisas. E volta com um calhamaço de fichas e livros, entrega ao assistente, diz está aí, peço para me resumir, ou peço para guardar. Sim, pois, porque, por exemplo, se a instituição faz isso, manda a pessoa, quando essa pessoa voltar, ela tem que fazer uma conferência, ela tem que partilhar o conhecimento, ela tem que fazer durante, sei lá, um mês ou durante um ano. Transferência de conhecimento. Transferência de conhecimento, reunião, talks, sei lá, reunião de trabalhadores. Isso tem que virar, tem que fomentar ou fermentar, assim, não sei qual é a melhor palavra, para dar resultado, para dizer disseminar, o conhecimento tem que ser partilhado. Há mais algum outro indicador que acho que, por exemplo, seja demasiadamente valorizado e que seja pouco relevante? Acompanhei uma discussão recente no LinkedIn que dizia o Papa foi eleito em 2 dias, como é que os recursos humanos levam 7 dias ou 2 meses para recrutar? Uma vaga. Está aí um indicador totalmente desnecessário. Depois dizem que a devolutiva, todo mundo vê o fumo branco e os que não foram, os candidatos que não foram selecionados já sabem Que não estão inclusos. Portanto, sim, é importante minimizar os tempos que nós levamos para preencher uma vaga, mas o tempo não é indicador de que eu recrutei bem ou recrutei mal.
Eu posso levar 2 dias para fazer um excelente recrutamento e levar 2 meses para fazer o pior recrutamento da minha vida. Pode ser. Então, está aí mais um que não indica nada, não? O outro é que nós em Moçambique que sabemos muito pouco calcular é a taxa de ocupação das pessoas. Às vezes porque estamos ocupados, estamos a ser produtivos. Eu acho que índice de produtividade é um indicador que não existe praticamente no país, muito baixo. Desculpa até te cortar. Não, está à vontade, é para isso que... É um dos indicadores que não existe. Tem outros, eu fiz uma listinha de pelo menos 5, mas índice de produtividade é um indicador que é válido para qualquer tipo de negócio e ele deveria ser mensurado de uma forma muito objetiva e ele não é. E direta. Esse é um índice muito fácil e rápido de calcular. Muito fácil, rápido de calcular, que não é utilizado e tem mais. Por quê? Porque nós temos atrás, essa já é a minha opinião pessoal, nós temos atrás muitos outros fatores que interferem no cálculo desse índice. Um deles é o fato das pessoas poder se ausentar muito por falecimento, por doença. Então, se você vai passar tudo aquilo para o dia a dia do colaborador, efetivamente o que ele está dedicado ao seu trabalho, o nosso índice de produtividade deve ser um dos mais baixos do mundo, por causa de todas essas interferências que a gente tem. Mas está aí, Vicente, um desafio para criar, e nós estamos abertos para trabalhar isso, para poder avaliar um bocadinho por segmento como é que é o índice de produtividade. Por exemplo, na construção civil, sabe, na indústria. Eu acho que tem alguns segmentos que faz melhor do que outros, mas é um indicador que não é... Não é smart, não é muito bem incorporado no nosso... Porque nós confundimos com taxa de ocupação. Porque a pessoa está no escritório todos os dias. O fato de estar no escritório, de estar com um celular ou um computador na frente, não quer dizer que ele está produzindo absolutamente nada. Aliás, só avaliar, por exemplo, o papel do WhatsApp na falta de produtividade seria bem interessante. É muito interessante. É um assunto. A quantidade de vezes que as pessoas olham no WhatsApp e distraem. Antigamente dizia que as pessoas se distraíam porque fumavam. Hoje em dia quase ninguém fuma. Mas a distração é muito maior das redes sociais. Sim. Nós temos como é que se chama, aqueles aplicativos que se conectam ao Teams, que de vez em quando, uma vez ao mês, ele vai te dizer qual é que foi a tua taxa de ocupação. Teams te dá isso. X horas por semana tiveste a responder e-mails, X horas tivesse a escrever no Word, então ele vai dar... Mas se você perguntar quantas pessoas que sabem usar essa ferramenta do Teams, você vai ver que o índice é muito baixo. As pessoas não utilizam muito. Isso é um exemplo para o nosso tipo de empresa, mas outros tipos de organizações não utilizam o Teams, né? E ainda temos muitos gestores que se contentam com a presença da pessoa no local de trabalho. Seja de que a pessoa bata no relógio de ponto, seja com fingerprint ou com cartão, a hora de entrada e a hora de fecho, e o gestor está satisfeito, está feliz. Enquanto que se não vem, é porque não está a produzir. Por conta disso, fica insatisfeito o gestor, no caso. Então, confundimos a presença com a produtividade, enquanto que a produtividade já passa por um conceito completamente diferente. É o ter indicadores de desempenho. O que é que eu tenho que concluir nesta semana? O número de clientes que tenho que atender, vendas quando é para vender, horas quando é um advogado, o que for. Há sempre algum indicador. Um motorista, por exemplo, quantas viagens faz, quantas horas ao volante. Há sempre uma relação entre quilometragem. Há sempre alguma forma de quantificar e depois nós chegarmos ao índice de produtividade. Se tivesse que escolher 5 indicadores, já percebi que o índice de produtividade estaria no top 5. Um outro indicador que eu acho que não se faz, que é totalmente esquecido, é a questão da saúde mental. A saúde mental, ela não é avaliada, o estresse, a questão da motivação e do engajamento da pessoa, que pode ser por doença mesmo física, vamos dizer, somática, problema somático, ou
problemas de psicossomático, não é? A pessoa tem um problema psicológico que reflete no físico, no som, no corpo, que a gente é chamado de doenças psicossomáticas. São várias. A gente não tem indicador muito. As nossas áreas de health and safety, nas empresas que tem, não trabalha isso ainda com muita propriedade, na minha opinião. Eu venho de organizações que trabalhavam saúde e segurança de uma forma muito profunda, mas não há muito indicador no país sobre isto. A gente não tem esse tipo de indicador. Um outro indicador, a gente já passou um pouco por ele, que eu acho que ele é meio esquecido, que é essa de olhar o impacto do investimento em formação em retorno efetivo na vida dos colaboradores. Eu não estou me lembrando aqui de todos os outros que eu mapeei, mas eu acho que esses que eu falei são muito... Por exemplo, se eu pego a questão da saúde mental, só a nível de exemplo, e nós temos a nossa pesquisa nacional, né, essa que eu me referi, nós temos lá uma pergunta que é: a sua empresa faz treinamento, formação para os gestores identificar sintomas de saúde mental na equipa? Porque, veja, o RH não está no dia a dia do colaborador. Não é o RH que é responsável pela gestão das pessoas, é o gestor. E, para isso, o próprio gestor tem que saber identificar, não é? A tendência é quando o assunto já está muito grave, manda para os recursos humanos. Mas o assunto já ultrapassou. Então, né, não consegue perceber distração, problemas de angústia, problema de ausência dos colaboradores. Por exemplo, eu tenho aqui uns dados interessantes, que é, nós fazemos muita gestão de benefícios, e dentro dos benefícios tem o seguro de saúde. Se você for fazer uma análise aprofundada do o que leva a maior parte dos colaboradores aos hospitais em Moçambique, vocês não vão acreditar. A maioria dos trabalhadores faz o uso do laboratório, com as consultas ambulatoriais. No ambulatório, que é o quê? Segunda-feira, principalmente. Eu estou me sentindo bem, tenho uma dor de cabeça, não sei o quê, entendeu? Então, aí usa o seguro para pegar um atestado, para poder justificar. É muito comum no país. É muito comum. A gente... eu não tenho detalhes, vamos dizer, técnicos, mas nós temos indicadores que demonstram que há uma tendência das pessoas utilizar o seguro, as consultas que ele tem de direito para justificar. Isto é um sinal de saúde mental. A tendência nossa é achar que é malandragem, né? Sim, só malandragem, beber. Mas a beber é somatização. Domingo à noite começa o stress, né? Quando chega no domingo, a partir das 20 horas, a pessoa já começa o estresse, e ela realmente, não é porque ela inventa, ela realmente acorda segunda-feira mal, por alguma razão. Percebe? Então, assim, tem muita coisa envolvida. É uma coisa complexa, né? Eu não estou fazendo assim, afirmações científicas, mas há indicadores de questões que precisam ser melhor trabalhadas, melhor exploradas. Não? Vicente, acrescentarias, mais além destes três? Sim, o índice de satisfação interna. Ok. Porque eu até costumo perguntar aos gestores, se nós pegássemos os trabalhadores da sua equipa, também pode ser ao nível de equipa ou da organização, colocá-los num inquérito que seja totalmente anónimo, que não seja conduzido por nenhum daqui e que os resultados você não vai saber. Será que teria um índice de satisfação interna favorável? Será que ficaria satisfeito? Deixaria os seus colaboradores à vontade para fazer um questionário desses? Porque é muito importante nós termos o conforto de que aquilo que eu faço, dentro das minhas capacidades, obviamente financeiras e físicas, é o máximo que consigo. De certeza os meus colaboradores seriam advogados pela cultura que nós cultivamos aqui dentro, pelas condições que nós atribuímos a todos eles, porque o que nós temos visto é mais
a gestores que é mais pesquisas de satisfação interna que têm resultados positivos porque a gestão está envolvida e os colaboradores não querem depois ser perseguidos ou procurar saber mas quem respondeu desta forma e por conta disso acabam dando respostas que inviabilizam todos os resultados que daí vamos chegar. Então o índice de satisfação interna é daqueles que eu gosto muito e acho que tem que estar na prioridade. Então, de novo, trazendo de novo a pesquisa. Da pesquisa que nós fazemos, nessas 250 organizações, cerca de 70%, 75% aplica o questionário de estudo de clima. O que acontece é que depois tem uma pergunta em seguida dessa, é que o que se faz com o resultado da pesquisa? E aí a maioria não trabalham. Então, eles fazem a pesquisa, tem um resultado, ali tem algumas perguntas que são mais negativas do que outras, obviamente, na perspectiva que você falou, mas depois não tem nenhum programa sequencial para poder dar. Às vezes nem os gestores do departamento ficam sabendo onde é o ponto que ele precisa trabalhar mais ou que não é feito nada. Isso é um fator. É mais um tick of the box. Eu isso é por estatística mesmo, sim. Para dizer ao grupo que nós fizemos, para dizer ao sindicato que nós fizemos, ou simplesmente para trazer nas discussões internas de que foi feita uma pesquisa interna. Mas também há aquelas empresas que, permitam-me só aqui ressalvar e dar os parabéns, que usam dessas pesquisas. Nós temos acompanhado vários clientes nesta e um dos últimos, uma agência das Nações Unidas, que tivemos a fazer um trabalho similar, que o índice de satisfação interna em 2023 foi ou 24 e 23 era de 56 e o índice de satisfação interna para 2024, finais assim nós tomamos conhecimento agora, foi o final de 2024, foi de 71, algo assim parecido. Então houve um processo. Porque as recomendações, que parte delas, não totalmente, não arrisca, mas parte das recomendações que nós deixamos em 2023 foram executadas. 80% delas foram. E o mais interessante para mim não foi no último encontro onde vimos a diferença, foi nos encontros que íamos tendo, onde dissemos, para cada iniciativa está a funcionar. Só o saber que há uma iniciativa que derivou daquele estudo que já é muito positivo. Já é positivo. Poderá não influenciar a mudança do índice porque não é imediato. Pode precisar mais um ano, mais 2 anos de adaptação, é normal, mas só o fato de saber que saiu do papel, houve intencionalidade por parte da gestão de tirar aquelas ideias, que algumas delas saem das recomendações da equipa toda, para serem implementadas, isso já tem o seu valor. Pois. Diferencia de só ter um relatório para mostrar aos sócios ou mostrar à administração que nós fizemos. Não, isso é salutar, não quer dizer que são todos que não fazem, mas o que eu posso te falar é que 70% fazem tudo interno, mas nem todos basicamente exploram. Tem algum exemplo concreto, Iracy, em que as empresas melhoraram substancialmente os seus resultados porque passaram a medir algo que era verdadeiramente relevante e importante? Existem vários exemplos, assim, né? Nós temos um cliente que está no 3º ano fazendo um trabalho, talvez nos módulos que você citou aí. Basicamente, o que eles tinham do 1º ano que nós fizemos a avaliação, eles tinham um problema muito sério com a parte de compensação e benefícios, porque era muita disparidade e é uma coisa que desmotiva imenso em Moçambique, quando você não tem uma estrutura salarial clara, objetiva, que as pessoas sabem de onde ele está, para onde é que ele pode ir, assim, essa falta de clareza. Então,
E a outra questão era os papéis não muito claros das funções de cada pessoa. E nós fizemos uma recomendação, eles contrataram uma empresa de consultoria dessas da Big Four, fizeram a pesquisa salarial para eles, estruturaram o sistema de carreira da organização. Nós já estamos no 3º ano com eles, a gente faz com eles esse estudo e também faz a parte de team building, de desenvolvimento de competência de trabalho de equipe. Porque um outro indicador que a gente não falou aqui é o de ambiente de trabalho, que está na pesquisa, mas está na pesquisa de forma genérica, mas os relacionamentos. Vocês não têm ideia o tanto que os problemas de relacionamento interpessoais são problemáticos dentro das nossas organizações. Eu acho que mais na nossa cultura do que em outras culturas, pela experiência que eu tive. E você vê uma mudança muito grande, porque as pessoas começam a conhecer-se melhor entre elas. Primeiro elas resolvem o problema básico, né? Que é a base da pirâmide de Maslow. Elas resolvem isto e elas movem para o patamar mais do reconhecimento, usando mesmo a pirâmide de Maslow, da motivação humana. E assim é muito evidente tanto o crescimento da organização como a melhoria do relacionamento entre as equipes. Sabe, assim, de promoção, pessoas que eram talentosas, que tinham competências de liderança muito forte, mas que não era reconhecida como líder. Então, esse tipo de mudança ajuda bastante. Eu tenho um exemplo desse, mas há outros. Complicado para falar o nome das organizações, mas assim, aqui o tipo de problema eu posso citar. Então eu acho que é interessante realmente dar resultado, entendeu? Dar resultado. E para mim, na minha opinião, não precisa a empresa contratar uma empresa de consultoria, embora a gente seja uma empresa de consultoria, mas não precisa. Quando você tem um RH proativo e um RH atualizado com uma visão estratégica boa, a própria equipe interna é capaz de conduzir. Esse tipo de indicador, esse tipo de ações que muda a dinâmica, sabe? Reconhecer, premiar, valorizar as pessoas. Dar feedback. Dar feedback. Apoiar, a crescer. Exatamente, dar feedback, perguntar o que você gostaria de fazer, né? Tem alguma área, algum projeto aqui na empresa que você gostaria de contribuir? Isso é uma pergunta muito simples, que qualquer gestor pode fazer. Então, esse tipo de mudança de mentalidade realmente traz muita motivação. Algo simples, não é? É algo muito simples, não precisa de dinheiro, nem de contratar uma consultoria especializada. Não é uma big consultoria, é uma coisa mesmo, é sair da zona de conforto e mover. Mas, Iracy, a quantidade de... Porque nos assiste não são só profissionais de RH do grupo A, acompanham a trajetória da Iracy, todos os níveis de profissionais e exposição, experiência. Indo ao encontro do que estava a dizer, a quantidade de soluções fáceis, acessíveis, imediatas, low cost, se não nenhum, mas que os profissionais muitas das vezes não fazem, ou porque não foram ensinados e não têm a proatividade, a iniciativa de ir atrás, ou simplesmente porque preguiça. Por que é que vou fazer? Esta empresa é minha. Também. Enquanto está a funcionar, pago os meus salários a tempo, não tenho problema com a INSS, não tenho problema com a inspeção de trabalho, tenho os vistos todos em dia, os DIRs e companhias. Enquanto eu estiver no compliance das questões administrativas, por que dar a mais? Porque, por exemplo, há empresas que não têm sequer um regulamento interno. Depois podemos discutir quem cria, se é o RH, são os advogados, é outra discussão. Não tem um simples plano de continuidade. Se há aqui uma crise, como é que nós continuamos? Isso tem que já vir estruturado. Onde é que eu assento as pessoas? Se de repente há um novo Covid ou qualquer outra crise, o RH tem que se reinventar para saber quem trabalha para de casa, quem tem que máquina, quem tem router, quem não tem. Há questões básicas que nós, profissionais de RH, não devemos esperar a administração vir dizer, olha, tens que fazer isto. Nós proativamente devemos colocar isto à administração. Obviamente que a administração vai levar o seu tempo para tomar decisões,
Algumas vão ser recusadas, outras vão ficar eternamente sob análise, mas pelo menos garantimos que nós fazemos a nossa parte. Pois. E a condução destes inquéritos é uma delas, que não custa nada. Pois. É uma questão de começar, de querer. Numa empresa de 10 pessoas, de 15 pessoas, nós podemos já fazer um Claro. estudo de clima, podemos e devemos Claro. ter indicadores, mas será que o RH está preparado ou está à espera que o diretor-geral pergunte: olha, ouvi falar que existem indicadores, como é que isso se faz? A partir daí é quando é de ir para aquele grupo e diz: olha, tenho no grupo do WhatsApp que... Que as pessoas estão sempre pedindo ajuda, né? Sim. Sim, eu penso, Vicente, que a formação dos profissionais de RH é fundamental, sabe? Muitas vezes o RH, muitas vezes ou na maioria, ele é o principal parceiro da estratégia do negócio, por isso que eu falei antes ali sobre os indicadores. Mas você tem que ter certeza que o seu RH compreende o que é o estratégico, o que é o operacional, porque o grande perigo, para o profissional de RH é passar o dia inteiro enrolados em processos administrativos, processo disciplinar, controle de presença, folha de salário, resolvendo problema dos trabalhadores, o dia todo, e ele não vê o big picture, entendeu? Então, ele fica muito no departamento. Agora, se eu pudesse dar um conselho, eu acho que o profissional de RH tem que entender muito bem da estratégia do negócio, tem que entender muito bem do negócio, um entendimento profundo do negócio, entendeu? Yeah. Porque aquilo que eu tinha colocado no início da nossa conversa, que é, se a minha organização quer chegar ali, eu tenho que olhar o recurso que eu tenho aqui para saber se esse recurso me leva para lá. Porque, de contrário, a empresa está comprando equipamento, está adquirindo tecnologia, está fazendo contrato, vendendo. E como vai ser o delivery? Como é que vamos entregar com essa equipe que nós temos aqui? Então, o profissional de RH tem a obrigação de entender muito da estratégia, na minha opinião. E como é que vê o equilíbrio entre os indicadores mais quantitativos, a índice de produtividade, a turnover, e os mais qualitativos? Eu acho que as são importantes. No fim do dia, todos eles devem te dar números, tanto os quantitativos quanto os qualitativos, né? De novo, eu acho que os números falam, e uma organização inteligente utiliza os números, não é? Para apresentar ao cliente aquilo que o cliente ainda não descobriu que precisa. É o que eu acho. Yeah. Então, eu acho que os dois são importantes. Os dois te dá, porque se você tem um indicador quantitativo, né? Por exemplo, número de faltas é um indicador que você é evidente, a pessoa não esteve presente. Mas você pode depois utilizar a razão pela qual ela não esteve presente, vai te dar indicadores qualitativos. Vai para a saúde mental, vai para a questão do gestor. Tem um fator que nós aqui não falamos nessa nossa conversa e que é fundamental, é a qualidade da liderança que nós temos dentro das nossas organizações. Esse é outro assunto que vale a pena vocês convidarem um especialista e fazer um outro catch-up. Que é uma das doceritas. Eu não sou especialista, não. Mas você vê, a qualidade da liderança é salutar. É essencial. É essencial. As pessoas, alguém já disse aqui várias vezes, as pessoas não deixam a empresa, deixam os chefes que eles têm ou os líderes que eles têm. Né? Porque alguns não são líderes mesmo, são chefes mesmo, né? Então, é um bocado... Então, essa combinação é complexa, mas é fazível. E essa combinação do indicador quantitativo com o qualitativo é, na verdade, fundamental. Um bom profissional de RH trabalha com os dois. E olha, não pensa... Eu sou uma pessoa pró-números, mas eu não era uma boa aluna de matemática.
Eu tive que aprender matemática. Quando eu comecei a ver que se eu não souber matemática, e eu sempre trabalhei com empresas que trabalham muito com engenheiros, com 90% de engenheiro, e eu sozinha lá no meio, né? E eu não aprender matemática e não começar a usar os números aqui, eu vou ser engolido aqui dentro dessas empresas. Então eu comecei a trabalhar muito com estatística, com números, com indicadores, mostrar por A mais B de que se fizermos isso vamos ganhar aqui, porque uma outra questão que também não falamos, que são os indicadores de corte de custo. Pergunto para a sua audiência quem é que não já recebeu alguma informação de que temos que reduzir os custos. Essa é uma frase muito comum aqui, né? E basta dar uma volta na cidade de Maputo para a gente ver o número de instituições fechadas, restaurantes fechados. São indicadores visíveis. Quantos restaurantes fechou na cidade de Maputo? É um número, um indicador quantitativo. Depois o qualitativo é o porquê. Vamos correr para lá para descobrir o porquê. Não sei se para perceber. Sim. Então, assim, é complexo, mas é importante de utilizar isto como ferramenta de gestão. E é importante que as empresas queiram saber o porquê, que era o que estávamos a falar há pouco. Que é saber os porquês. Varrer o pó para debaixo do tapete, não? Pois, parece que está tudo bem enquanto não está, não é? Porque, veja, porque o crescimento das organizações depende muito também desses indicadores, de como é que você utiliza os números. Sim. Enfim, eu gosto de números. Embora eu fosse uma aluna medíocre de matemática, minhas notas todas andavam nos 9 e 10, e na matemática eu andava nos 5 e 6, entendeu? Mas hoje a disciplina que eu mais uso de todas as que eu aprendi na escola, da 4ª classe até a minha pós-graduação, até o meu mestrado. É a disciplina que eu mais uso. Acho que muitos de nós na área de recursos humanos fomos parar nesta área porque não gostávamos de matemática. Pois é, porque nos disseram que somos de humanas. O que é que eu sou humana? Até a própria faculdade ou as faculdades remetem para letras, ciências sociais. Eu escrevo minha escola. Sim, mas sim, eu próprio tive que desenvolver o gosto pelas matemáticas, pela estatística, e hoje não vivo sem isso. Eu também não consigo. Não consigo fazer nenhum trabalho sem indicadores. Aliás, já decidir sem dados. Já alguém dizia que uma gestão sem números é achismo, porque é achismo, nunca sabes o que é que... Não, quais são as tendências, tem indicadores. Quais são os dados à disposição, tomas a decisão como, com que base, simplesmente tomas porque sentiste ou porque achaste, não é suficiente hoje em dia. Eu acho que é importante começar também, sabe? Tem gente que fala, mas eu não estudei estatística. Vai para o princípio, né? E vai trabalhando e você vai ver a importância disso. Mas hoje em dia isto já nem seria desculpa, porque há N alternativas gratuitas de cursos. Sim, de curso, da inteligência artificial, que te ajuda. Nos YouTubes. Tem N possibilidades, sim. É só haver vontade e uma visão, um propósito, saber que eu preciso de aprender ou de dominar esta área e vou me dedicar para isso. É isso, então, portanto. Corte de custo, quando o gestor vai lá, tenho que cortar pessoal, tenho que reduzir custo, vai com números. Estuda os números, de repente você vai identificar onde é que os números estão piores. Às vezes não é no pessoal, às vezes é em outra rubrica. Sim. Entende? Então, esse é um papel muito bom do RH, um RH desafiador, um RH que traz de uma forma saudável questões para incomodar o status quo e discutir. Eu acho que é importante. E acha que há indicadores que fazem mais sentido num setor que, por exemplo, não fazem tanto sentido noutro? Existe. Como eu dei o exemplo, né, aquele exemplo, por exemplo, aquele indicador da remuneração variável que eu partilhei com vocês, eu acho que é um tipo de indicador que pode funcionar bem no setor de serviço, onde você pode mensurar o cliente, onde você pode, do que numa indústria, por exemplo. Mas o que acontece é que em todos os setores você pode ter soluções criativas utilizando indicadores, não é?
Mas há alguns que faz mais sentido num do que outro. Por exemplo, talvez o indicador de fadiga, de saúde mental, faça muito mais sentido de ser trabalhado numa empresa, numa indústria, numa empresa que trabalha com espaços confinados, com trabalho em altura, do que numa empresa que atende clientes, com trabalhadores que estão sempre a sorrir, meninas que estão sempre maquiadas, perfumadas. Atender cliente, por exemplo, para um você vai trabalhar com um indicador, com outro você vai trabalhar com outro indicador, mas em ambos você pode aplicar, não os mesmos, mas em ambos você pode trabalhar com o conceito de adaptar o conceito de KPIs ou de indicador de desempenho para te ajudar a tomar decisão. Sim, né? Tive aqui uma dúvida e também pergunta, se a Sofia me permitir entrar no espaço para colocar. A dúvida era, será que se nós perguntarmos a trabalhadores médios em Moçambique se eles conhecem os indicadores do seu desempenho, responderiam que sim ou que não? Responderia que não. Eu já fiz do tipo, e vocês podem aproveitar com candidatos. Se vocês quiserem ter alguma amostra, vocês podem trabalhar com candidato do tipo, quando vocês estão fazendo o screen de um candidato, perguntar se eles vocês vão ter uma amostra boa, porque vocês vão ter de vários segmentos. Eu acredito que ele vai dizer que não. Yeah. Ele pode dizer, por exemplo, se ele trabalhar numa empresa uma multinacional, com indicadores muito claros, com metodologias de avaliação de desempenho muito bem estruturadas, ele vai dizer, não, eu conheço, eu sei por que no meu indicador de competência eu recebi 4, por exemplo, se a avaliação vai até 5, é um exemplo. Sim. Mas no geral, acho que não sabe. Mas porque eles pensam que quem avalia é o gestor só apenas, não? E mais específico, será que se perguntarmos aos profissionais de recursos humanos de Moçambique, na sua generalidade, se conhecem os seus próprios indicadores de desempenho, sabem quando chegar ao final de ano o que é que vai ser trazido à mesa? Vamos imaginar uma mesa em que do outro lado está o superior deste profissional de recursos humanos, de preferência que não seja o diretor de recursos humanos, mas ok, pode até ser. Será que eles sabem quais são os indicadores que serão trazidos à mesa para essa conversa? Ou será que esses indicadores vão ser pensados ali? Talvez tendo em base o último mês. Você trouxe uma questão importante que se calhar eu vou colocar na pesquisa deste ano. Porque na pesquisa do ano passado, na pesquisa nacional do ano passado, nós colocamos foi sobre a formação dos profissionais de RH. E a gente viu um fator muito interessante, que temos um índice bastante significativo dos profissionais de RH que acha que a organização não se preocupa muito com o desenvolvimento deles. Ok? Esse do tipo, os passados satisfeitos são de RH, são profissionais de RH. Vocês estão satisfeitos com o investimento que a empresa faz no seu desenvolvimento de carreira ou no desenvolvimento da sua qualificação? E a gente tem uma amostra dessa bastante. Eu não posso dizer para você preciso agora, teria que consultar, mas é uma resposta significativa. É um número significativo de pessoas que acham que eles dão mais para a organização do que a organização investe no desenvolvimento delas, ok? Isso eu tenho certeza, assim, tendo indicador. É curioso e talvez um bocadinho ingênuo, porque tem muita organização das que participam da nossa pesquisa, não é? É uma amostra significativa, porque são 250 e são de vários setores, mas não é o país todo, não é? É uma amostra. Mas também temos que considerar, desculpa cortar, que a vossa amostra é talvez o top tier do mercado. É o top. Quer dizer, pelo menos são aquelas que deviam estar a definir os padrões, as tendências, os bons exemplos. De certa forma. Porque se aqui no topo temos estas situações. Temos essas situações, porque o que está muito coerente com uma outra pergunta que tem na pesquisa, que depois até vocês podem revisitar, que a empresa investe mais em formação técnica
ou em desenvolvimento de liderança. E a maioria das empresas investe mais na formação técnica, e faz sentido. Faz sentido porque investe na formação técnica, não tem recurso ou dinheiro disponível para desenvolver lideranças, que é, no fundo, um problema, né? E a gente tem, no geral, isso eu posso falar sem ser criticada, porque eu tenho a amostra da pesquisa, não é? A formação de liderança é uma preocupação em Moçambique. É uma preocupação. É uma preocupação de todos os níveis. Em todos os setores. Em todos os setores. Incluindo E eu acho privado. isso, do O público, privado, incluindo o público. todos os setores. E também não acho que seja um desmérito nosso em Moçambique. Acho que é um problema mundial. Há um problema, uma crise de liderança. Então, a falta da boa liderança tem ajudado a liderança tóxica, vamos dizer assim, pegar poder, e na maioria, estamos a falar a nível mais macro. Tem havido aí essa dificuldade, mas é coerente, porque as organizações, obviamente, se preocupam mais em fazer certificações, em investir na formação técnica, do que investir em liderança. E o RH está muito ligado à liderança, porque o RH é matricial, não é uma função de suporte, não é uma função de core, é uma função de suporte. Sim. Então, é um pouco assim. Não é assim? Iracy falou agora de um bocadinho do investimento que as empresas têm que fazer na questão de liderança. O que é que acha que nesta área da medição do desempenho as empresas já estão a fazer bem e o que é que ainda precisa de ser aperfeiçoado ou mudado? Das oportunidades de melhoria que eu vejo é talvez apoiar as organizações nos modelos de avaliação de desempenho a ter sistema de avaliação de desempenho. Então, eu vou falar de sistema, não do processo da avaliação em si, mas software que possa ajudá-los a fazer uma avaliação de desempenho mais mensurável, que consegue dar um resultado, onde a organização consegue utilizar os 9 box do modelo da GE, né, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da organização, aquele 9 box, né? Sim. De que você tem a linha na vertical do potencial e na horizontal das entregas. É onde você encaixa toda a organização dentro daqueles 9 quadrados, né? E isso é muito possível quando você tem um sistema que vai te mostrar quem são os seus melhores, sei lá, de uma empresa que tem 200 trabalhadores, quem são os seus melhores trabalhadores por departamento. E você vai lá o nome, e aquilo vai ser evidente, é inquestionável quando você tem uma avaliação muito boa. Quando você tem um sistema muito bom, é inequívoco de que essa pessoa tem que ser promovida porque o Vicente ou porque Maria é efetivamente uma profissional reconhecidamente ou inequivocadamente um profissional que está pronto, de excelência, está pronto para sair, desse nível para outro, né? Então, o que eu acho que essa visibilidade, essa clareza, a gente ainda não tem. Eu acho que as empresas deveriam investir um pouco mais. E aí eu não estou fazendo publicidade, parece que vocês têm um software, mas não foi combinado essa conversa aqui. Eu acho que deveria investir mais em algum modelo que ajudasse a visualizar, a bater todo o seu pool de colaboradores encaixado nos 9 box. Podemos usar outro modelo, mas 9 box é um modelo simples, é um modelo muito bom, do Jack Welch, ele que criou esse modelo do 9 box. Então, acho que precisa um pouco isso, porque fica muito no subjetivo, onde um colaborador A não consegue visualizar que o colega dele B, vai ser promovido e qual é a razão. Ele não consegue visualizar isso. É um bocado, é muito assim, e vira um bocadinho de fonte de conflito, porque depois os gestores também não estão treinados de forma adequada e o processo de feedback não é muito bom, não é muito justo, não é regular. Então um pouco por aí. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, então o sistema... Eu acho que um sistema é bom. Eu acho que a avaliação de desempenho já é feita por muitas organizações, a maioria tem. Eu penso que 84% das empresas que fazem a nossa pesquisa tem avaliação de desempenho em modelos diferentes, quase todas têm modelos em papel, onde tem indicadores de
dizem de metas eles usam meta ou objetivos, e depois tem competências de competências. É uma conjugação desses dois modelos, a maioria. Sim. Só que a mensuração é que é problemática, na minha opinião, que acho que tem espaço para melhorar. É na mensuração, é na forma como é divulgado os resultados dentro da organização. Sim. Entendeu? Por isso é que alguns gestores olham para este processo como um monstro, não é? Com algo temível. Pode ser, porque os gestores não foram treinados, né, para avaliar. Por exemplo, a pergunta que eu não sei se posso fazer, mas quantos gestores foram treinados para fazer um PIT, por exemplo, um programa de melhoria individual para um colaborador dele, um plano de pessoal de desenvolvimento? Muitos gestores não foram, muitos gestores foram promovidos e eles foram apanhados, né, na correnteza, na corrida. Entrou, virou gestor do departamento, já tem um monte de coisa para concluir, não tem tempo. Vicente, e na tua opinião, o que é que as empresas já fazem bem e o que é que ainda precisa de ser melhorado? Pagam bem salários. Não, é só para dizer que depende do setor, do nível da empresa. Se formos a falar para as empresas do grupo A, obviamente que essas empresas são um modelo a seguir. Estou a falar das grandes empresas, têm práticas e procedimentos e instrumentos tecnológicos e não só, políticas, tudo isto já está mapeado. Poderão ajustar com o passar do tempo, que é natural que assim aconteça, mas já estão estruturados, não partem de zero. Se voltarmos para as empresas do grupo B, essas talvez de forma ali um bocadinho com medo, com receio, vão implementar uma política só porque talvez o regulador assim o exige, vão esquecer um bocadinho as outras. Alguns temas não vamos tocar, por exemplo, política de combate ao assédio sexual ou assédio no seu todo, não vamos mexer, é um bocado sensível, enquanto os do grupo A já têm isto bem normalizado. Digo, há políticas que normalizam estas situações. Depois, quanto mais vamos descendo, vamos apanhar que as empresas não estão sequer preparadas para fazer avaliação, qualquer que seja. Se a fazem é simplesmente para cumprir um procedimento, porque já sabemos que o líder vai ser 100% subjetivo, ele vai avaliar a 100% a todos. Aqui somos todos espetaculares, porque eu não quero que ninguém perca o bônus anual, então não quero que ninguém vá às férias, às festas, olhando mal para mim, não quero ser o carrasco de ninguém, então vou avaliar positivamente a todos. Os critérios da avaliação são pensados no momento ou no dia anterior, não há nenhum registro de feedbacks que foram sendo dados ao longo do ano, o líder vai se basear mais na informação das últimas 2-3 semanas, ou então aquele grupo que sequer faz avaliação de desempenho. Então aqui uma variação que nós vamos encontrar no mercado. O que nós obviamente apelamos é que se introduza quase sempre alguma forma, algum mecanismo, política, procedimento, sistema que permita que o avaliador, aquilo que tu queiras, se esteve a explicar, que nós tenhamos estas informações no nosso dashboard de forma imediata, saber quais são as avaliações que foram feitas, quantos colaboradores de low performance nós temos, quantos colaboradores estão a ser muito bem avaliados, qual é o plano de formação que está a ser desenhado com base nos resultados das avaliações de desempenho, porque atualmente algumas empresas fazem planos de formação ad hoc, é com base no que é que a pessoa quer em termos de formações e a pessoa está aí a ser formada, não há um link direto com a avaliação de desempenho, nem com a avaliação de competência, muito menos até aí. Sim. Okay. E que conselho é que daria a um gestor de RH que quer começar a organizar e a estruturar os seus indicadores dentro da empresa? Para onde é que ele devia começar? Eu acho que ele deveria responder aquela pergunta que eu falei antes, que é: para onde é que a minha organização vai? O que a minha organização quer ser? Não é? Onde é que nós queremos crescer? Nós queremos crescer no mercado, nós queremos manter fazer a manutenção dos clientes que temos. Ele precisa fundamentalmente saber para onde vai a organização dele. Por quê?
Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ele tem que saber qual é para onde é que a organização vai, qual é a perspectiva que tem a organização, e depois disso ele deve traçar os indicadores que vai ajudá-lo a chegar aí nessa perspectiva, nesse objetivo. É trabalhando uma perspectiva de curto, de médio ou de longo prazo. Ele tem que ter indicadores, tem que sempre ter prazos, né? Como eu disse antes, tem que ser mensurável, tem que ter um tempo para avaliar e para redirecionar a trajetória. É isso que eu diria para ele. Entenda primeiro do seu negócio, entenda para onde vai sua organização e depois você senta para ajudar. Sim, é um bocado fazer o TPC primeiro. Tem que fazer. Estudar. Tem que fazer. Eu sei, Sofia, que estamos a caminhar para o fim, mas não queria terminar sem colocar umas perguntas a Iracy, uma na verdade. Porque eu converso muito com a Iracy, então quero que as pessoas, eu conheço a sua opinião, as suas respostas, mas quero que os outros ouçam, porque de certeza vão obter uma perspectiva diferente, que é sobre a nossa conversa relacionada à ordem dos profissionais de recursos humanos versus a associação. A Iracy, com os anos de experiência que tem, com a exposição a diversas empresas a nível do país e diversas geografias e culturas, tem uma opinião não diferente, não percebi diferente, mas um pouco mais ponderada, mais comedida, mais do vamos esperar um bocadinho, até, né, mais cuidada, que é isto que eu admiro muito, porque eu posso às vezes andar a uma velocidade muito mais rápida, e nas conversas que eu tenho com a Iracy, com aquele grupo que mencionei no início, então coloca-me ali um bocadinho os travões, porque para mim era uma sugestão fácil, um caminho mais rápido para normalizar, criar alguns padrões no setor de recursos humanos, criar alguma uniformização de procedimentos, alguma responsabilização, inclusive. Obviamente que a responsabilização, aqui estamos a falar de retirar a carteira e a pessoa não pode exercer, porque quando olhamos para o nosso mercado vimos que há alguns profissionais de recursos humanos que inclusive são coniventes, infelizmente, de algumas práticas, não sei se digo nocivas ou prejudiciais para os colaboradores. Quando um investidor quer uma determinada coisa que se faça aos colaboradores e o profissional do RH é instrumentalizado para fazer aquilo acontecer, ou simplesmente para motivar ou influenciar os colaboradores a irem por aquele caminho que é ilegal, ou simplesmente, não sei se é ilegal, mas não sei se existe o paralegal, não tem um enquadramento, né? É uma brecha que se encontra no meio da lei. Então eu achei e continuo a achar que o caminho seria a criação de uma ordem, porque a ordem teria um mandato e legitimidade para poder impor alguns princípios. Também tomo agora, qualquer pessoa pode abrir uma empresa de recursos humanos e começar a praticar qualquer atividade que quiser, sem nenhuma supervisão. Sim, o regulador, no caso INAP, deveria impor-se mais, mas conhecemos as limitações que há, nós fazemos de tudo para apoiar e pagar as nossas contribuições. Então, para mim, o caminho da criação da ordem só tem benefícios. Claro que isso leva o seu tempo, tem seus procedimentos, não é para pular etapas de nenhuma forma. Há que harmonizar também este organismo que seria criado. Então, a Iracy tinha uma opinião mais reservada, mais conservadora. Queria ouvir mais. Bom, talvez fosse conservadora, mas talvez nem fosse conservadora. O ponto para mim, e obrigado pela pergunta, o ponto para mim é, eu tenho medo de que a criação de uma ordem justamente crie um grupo extremamente conservador. Sim. Porque nós não temos muito garantia, porque ao fundar, são jovens como você, atualizados, e
e que está super on top no que está acontecendo na área de recursos humanos no mundo, etc. Mas você, quando cria uma ordem que regula uma função, você não tem muita garantia, vamos dizer, de que aquele organismo não caia na mão de uma pessoa extremamente conservadora e que, ao invés de deixar o processo crescer, mata o processo, mata a criatividade, a abertura e o entrar de ar fresco, né? E é incrível que você esteja com uma pessoa da minha idade falando isso. E a minha preocupação é mais no sentido de criar muitas barreiras. Percebe? Eu entendo perfeitamente a sua preocupação, é uma preocupação que também tenho eu, mas se vocês conseguem pensar na criação de um órgão regulador da função de recursos humanos que tenha mecanismo que garanta que a ordem não caia num processo conservador tal que impeça a inovações e o atraso, eu não tenho muitas reticências, mas é que eu já tenho experiências com pelo menos 2 organizações desse tipo, que foram criadas justamente por causa de abuso, e o caso da Zâmbia é um exemplo bem nítido. Nós temos modelos diferentes, nós temos como o modelo da África do Sul, que tem uma regulação, mas que não impede que outros profissionais possam executar a função, né, de recursos humanos. Eu, por exemplo, fui RH de 2 ou 3 entidades legais da General Electric da África do Sul, sem problema nenhum, e estando em Moçambique atendendo os trabalhadores dali como RH deles. Ele não impede esse exercício, não é? Mas nós temos o caso da Zâmbia, e eu agradecia mesmo que você fizesse uma pesquisa sobre o que acontece com a Zâmbia. Eu tive uma experiência não muito salutar, não quer dizer que eles impedem, mas dificulta bastante a atualização. Tanto é que você dificilmente encontra pessoas da Zâmbia, em conferência de recursos humanos na África. Eles ficaram extremamente fechados como país, e isso dificulta mesmo. Esse é um exemplo, outros países também têm. Uganda também tem uma organização que tem um pouco essa função, enfim, e eu atendi. O que eu acho é que, a se fazer, vocês terão meu suporte como a decana, né, do RH, mas é preciso acautelar esses aspectos que eu estou falando. Porque o que a gente tem visto de experiência de ordem, nós temos 3 em Moçambique que eu acho que nós podemos usar como exemplo. Nós temos a ordem dos médicos, não é? Nós temos as dos advogados, do que eu acho que, na minha perspectiva, posso estar errada, estou falando isso em público, mas é uma perspectiva pessoal, que as dos advogados e dos engenheiros tem tido uma rotatividade bastante frequente, né? Mas eu já vi, por exemplo, uma grande polêmica em cima da ordem dos enfermeiros. Tem uma ordem dos enfermeiros, sim, e houve recentemente uma grande polêmica ali. Uma grande polêmica em relação ao funcionamento dessa ordem. Um dos riscos de ordem que regula a função profissional é o corporativismo, ou seja, proteger muito quem está dentro e expelir quem está fora. Olha, eu sou uma senhora, não obstante da minha idade, mas eu tenho uma cabeça muito aberta. Eu sou pela democracia, pela diversidade, pelas diferentes opiniões. Eu realmente acredito nisso. Eu sei que é mais difícil, tá vendo? Mas eu acho que é um bom desafio para vocês, na verdade, Vicente. Eu acho que é um bom desafio de pensar como é que essa ordem funcionaria sem criar barreiras para o desenvolvimento da área. Por quê? Por que eu coloco isso? Porque eu vejo ainda muita fragilidade nos nossos profissionais de RH.
né? E nós dois conhecemos, você aqui tem o seu HR Talk, você lida com RH, nós temos dentro do nosso programa o HR for HR, e eu convido os profissionais sênior como você e outros para poder dar suporte ali na nossa sessão para o pessoal mais júnior. O pessoal até diz, Iracy, você está cuidando, o pessoal que participa dos seus eventos é o júnior. Eu digo, sim, é esse que eu estou, que está precisando do nosso suporte, né? Esses que vão vos substituir, é aquele pessoal que está ali. E já começam até a começar a substituir o pessoal mais sênior. Esse movimento já está ocorrendo no mercado. Então, é nesse sentido. Eu não sei se eu me alonguei demasiado. Não. Mas esse ponto que eu tenho, mas não quer dizer que eu não vou ser suportiva. Eu penso que a associação poderia também fazer esse papel. Eu teria que usar um bocadinho de criatividade, olhar os estatutos da associação, né? E transformá-la de uma forma mais aberta. Até eu podia iniciar com a associação, primeiro, ver como é que isso funciona para poder migrar para uma área diferente. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque se você pega dos advogados, que é uma ordem que funciona bem, que tem um papel importantíssimo no país, inclusive papel político, né? Pela legalidade das coisas, eu admiro bastante o trabalho deles, não conheço os líderes da ordem, mas os advogados, mas eu admiro o trabalho deles, ok? E eles são corajosos, eles se levantam contra a injustiça e coisa do gênero, e é assim em grande parte do mundo. Mas você vai ver um grupo de advogados no mercado que nem consegue escrever um parágrafo sem cometer um parágrafo de 3 ou 4 linhas, sem cometer 3 ou 4 erros de português. Nós temos. Sim. E são inscritos lá, não sei se você percebe meu ponto. Sim. Então, na verdade, a minha preocupação é mais essa. Será que nós vamos conseguir? Ou vamos gastar uma energia em algo que depois não vamos trazer? É mais nesse sentido. Por isso eu te disse a minha opinião, assim. Não percebo. E a minha opinião... Não sei se faz sentido isso. Não, faz todo sentido. Eu também me inspiro nessas ordens dos advogados, engenheiros, enfermeiros, médicos, contabilistas e todos que há. Os do contabilista eu não sabia. Existe? OCAM. Ok. Sim. Tá bem. Que é para pegar os erros de algumas e o que as outras fazem de bom e juntar, porque uma das coisas que nós temos é a capacidade de aprendizagem, nós sabemos como captar as melhores experiências. Talvez, e o caminho para a criação de uma ordem passa assim pela associação, pelo fortalecimento da associação, pela regionalização, senão em todas as províncias tem que haver alguma representação, algum movimento. Só depois disso é que passaria. Eu acho que a associação poderia avançar um bocado mais rápido, poderia ser uma fonte efetiva de um local onde os colaboradores onde os trabalhadores de RH buscam ajuda, né? Não só no grupo do WhatsApp, mas tem uma linha direta onde as pessoas possam colocar dúvidas, dizer, olha, eu preciso desse suporte, eu tenho uma situação assim, assado na minha empresa e eu preciso de suporte, não é? Ou tem um profissional de RH que não é um profissional de RH, não tem ética, porque o que eu gosto da ideia da associação, da ordem, é o fato de se criar um código de conduta. Isso, o que eu acho... Isso vem a ser vinculativo. Isso eu acho profundamente, é preciso ter um código de conduta para os profissionais de RH, né? Porque a gente tem de tudo. Eu conheço histórias bastante sérias de profissionais de recursos humanos que jamais você deveria esperar de um profissional de RH. E você tem, e nós temos, né? Então, a gente deveria ter aí um código de ética, uma comissão de ética. O que eu acho é que, se a associação trabalhar de uma forma que já existe, no caso, né? Sim. Ela ser mais abrangente, mais alargada, a associação poderia fazer esse papel de desenvolver um código de ética. Mas não vai ser vinculativo. Não vai ser vinculativo, tudo bem, esse que é o ponto. Sim, mas ter um código de ética, ter uma comissão de ética, onde uma empresa
ou um indivíduo lesado por um profissional de RH possa levar esse caso para a comissão de ética dentro da associação ou desse ordem que você está pensando. Isso eu sei que é necessário, mas isso não é necessário só para os profissionais de recursos humanos, né? Sim, É para todos aqui. A gente tem muita necessidade disso e eu concordo plenamente. entendo. Eu concordo plenamente. Sim, a questão mesmo, o diferencial, sem sombra de dúvida, é que a associação tem muito campo, muita manobra que poderá fazer, mas o que a distinguiria de uma ordem Seria essa parte do vinculação. do vinculativo, sim. Nós podemos, ao nível da associação, criar um código de conduta, salvo erro, até já existe. Eu não sei. Não tenho assim clareza, mas ao nível da associação das agências privadas de emprego, tem um código de conduta, mas esse código de conduta é para as agências privadas de emprego. Eu não sei se está... Não é para, sim, não é para os profissionais individuais. Acho que não tem. A Associação dos Profissionais de RH não tem um código de ética ou de conduta. Mas mesmo aquilo que se crie, ele vai ser aprovado e vai funcionar para os associados apenas. Poderemos sensibilizar para o exterior, podemos fazer de tudo, campanhas, o que for, mas nenhum profissional se torna obrigatório. Pois, um outro caminho seria por, não sei se vou falar bobagem aqui, não é? Mas estamos a conversar. Outro caminho seria por via da associação criar uma legislação no país. O país ter, como tem nos outros países. Sim. Você tem uma legislação onde o indivíduo, para exercer uma profissão, ele tem que estar qualificado, não é? Você não tem a ordem como está, vamos dizer, vinculativa que pune, mas você, para exercer a profissão X, você precisa ter a qualificação Y, não é? Isso também seria um caminho possível, isso iria passar pela via da Assembleia da República, se for como lei, ou pelo menos como um decreto, mas eu acho que deveria ser alguma coisa do órgão de tutela profissional. Sabe o que eu acho, na verdade? Eu acho que a gente tem que debater qual é o melhor caminho. Porque aí não abarcaria só os profissionais de recursos humanos. Ele seria uma legislação de umbrella, onde depois encaixaríamos as outras categorias profissionais, não é? Sim, porque de certeza também temos noutras áreas, noutros setores. Em outros setores. Porque, por exemplo, eu como profissional de RH, eu sempre me pautei pela lei do trabalho, aquilo que eu considero como ética profissional, que a lei do trabalho fala, e pelos valores pessoais meus, porque infelizmente a gente nunca teve nós nunca tivemos, mas talvez está na hora de criar. Sim, esse é o podcast com este assunto. Eu acho que poderia ter vários oradores. Poderia termos este tema. Eu sou ponderada, eu não sou contra. Eu só ponderei esses aspectos para a gente. E talvez convidamos uns advogados para essa conversa. Poderia ter os advogados também. Porque aí tem muita matéria jurídico-legal. Por trás, sim. Tem que ter, porque ele estaria baseado em quê? Porque em alguns países, eu posso falar de alguns dos países que eu conheço, né? De alguns que eu conheço a legislação. Você tem um qualificador. Você tem um código profissional. Eu vou dar um exemplo no Brasil. O Brasil trabalha com carteiras profissionais. Todo e qualquer indivíduo tem o contrato de trabalho dele, não interessa quantas folhas de papel ele assina no empregador dele. Mas ele tem uma carteira profissional, que é como um passaporte, onde a empresa, se ele trabalha por conta de alguém, a empresa tem que carimbar ali. E o cargo dele tem um número que é um número federal, ele está dentro daquele grupo de profissão, então ele está dentro de um código de comportamento que é daquele grupo profissional dele. Não sei se faz compreender. Sim. É uma coisa ampla, e funciona. E a forma como o Estado também controla o índice de emprego e de desemprego, porque cada vez que a pessoa, que a Maria ou o João é contratado, o número da carteira profissional dele entra dentro do sistema do Estado. Tá para você ver? Iracy, aqui a minha cabeça está a doer porque eu estou a imaginar a potencialidade do que Iracy agora está a dizer.
Porque se eu tenho uma categorização que seja universal ou de forma nacional e eu meto no meu sistema, eu vou conseguir dados salariais, eu vou saber quanto é que os motoristas, porque eu tenho uma categoria de motoristas, vai ter tudo, vai ter tudo. eu vou saber quanto é que os motoristas ganham, Mas esse onde é que eu tenho um motorista que está a receber menos, horas de trabalho, Esse é papel eu do vou Estado, conseguir... isso é estatística. Isso é papel do Estado. Isso já mudaram. Tu sabe, Essa informação, se você quiser conhecer melhor isso, eu conheço isso de trás para frente e de frente para isso tem um trás. potencial brutal. É, porque no passado... Eu consigo, inclusive, fazer um prémio de melhor motorista do país. Atenção, não estou a ir para as empresas, estou a dizer, eu enquanto reguladora, eu enquanto Ministério do Trabalho e Segurança Você Social, consegue. consigo dizer, Você tem eu tenho X motoristas que já foram motoristas, mas que já não estão, ou mudaram para outras categorias, ou estão desempregados. Eu consigo dizer, ok, o meu país tem X secretárias que estão desempregadas, então o secretariado está a ficar para trás, vamos investir lá. Ou tem X serralheiros que na Zona Norte estavam empregos, num determinado momento deixaram de estar empregos, então eu preciso... É exatamente isso, por isso que esses outros países conseguem dar índice de empregabilidade, por causa disso, é isso que eu estou te dizendo. Então, essa visão, isso já é uma visão de nação, percebe? Sim. Mas que nós temos um espaço para fazer. Após a independência, nós criamos aqui um qualificador profissional que veio dentro de um modelo de economia planificada. Com a saída do modelo planificado, nós entramos nesse modelo que agora ficou totalmente... cada um por si. Cada um por si. Eu vou te dar um exemplo. Um chama HR Officer, o outro chama HR Analista, mas o outro chama, não sei... HR Lead. Mas o conteúdo Da função. é a mesma, o conteúdo da função é a mesma. Então, isso precisa ser arrumado, porque como é que isso foi feito? Eu acompanhei isso. Essa é a vantagem de ter mais de 60 anos, eu acompanhei isso. Isso veio antes de um qualificador do pós-independência, aquele qualificador que alguns de vocês nem sabem o que é, aqueles meninos que estão ali nem sabem o que é. Então, aquelas funções ali foram deixadas. Aí veio a Mosal com um modelo britânico da BHP Billiton, australiano, veio introduzir um modelo de cargos deles. Aí foi chamar Officer, Coordinator, Operator, etc. Depois veio a Fale com um modelo latino-americano brasileiro, né? O Brasil, o mercado Com os analistas. grande, com os analistas de RH, analista, e tem uma lógica. Então, no modelo de cargos do Brasil, se você não tem uma função de supervisor, que é o primeiro nível de gestão, você começa com líder de equipe, supervisor, gerente e diretor, ok? A Mosal tem um modelo de superintendente no meio, entre o analista sênior ou master, e o supervisor tem um superintendente, está aí no meio, que é o modelo anglo-saxônico, mas australiano, não sei se dá para perceber. É muito claro por que você tem um analista, porque é alguém que faz análise. Todos que não estão na função técnica, estão na função de analista. Ou ele está numa carreira técnica, ele é um engenheiro, está na carreira dos engenheiros. O RH, finanças, área social, vamos dizer, área de humana no geral, está como analista. Isso tem uma lógica, tem um racional por trás, né? E aí, o que aconteceu conosco? Nós fomos incorporando, ora chamando gerente, os portugueses não gostam de gerente, porque gerente é espanhol, é gestor, mas é a mesma coisa. Mas os espanhóis usam a palavra gerente. A influência no Brasil de gerente vem do espanhol. Então, isso ficou assim, a gente só precisa arrumar isso. Isso não é uma coisa complicada, mas alguém tem que sentar para ter isso como e a questão de dizer que tinha que haver uma lei por cima a forçar isso é importante, porque para mim tem que ser uma coisa que vai como lei. O Sindicato Nacional da área de Turismo, de empregados, tem um qualificador desses para o setor do turismo, hotelaria. Sim. E nós devemos trabalhar sobre ele. Mas lá está, eu posso abrir um hotel e chamo os meus colaboradores como eu quiser.
Não tem ninguém que vai impedir que esse cargo, né, aqui de sul-chefe equivale a não sei o quê. Não vai ter ninguém. Ia mesmo Enfim. dizer que a conversa estava muito boa, como se esperava, não é? Eu já estava à espera de uma conversa bem rica, com muitas histórias. Iraci, queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Tenho essa pesar, não foi a última vez que a convidámos, porque ficou muita coisa por dizer sobre este e sobre outros temas, percebemos, não é? Queria agradecer a vossa presença, por terem assistido a este episódio, que ficou bastante clara a importância de como e o quê medirmos os indicadores na nossa empresa. Se conheces gestores que precisam de rever a forma como medem e como definem e como estruturam os seus indicadores, partilhem com essas pessoas e convidar-vos para assistirem ao próximo episódio, que será para breve. Obrigada. E não se esqueçam de nos seguirem nas redes sociais. Iraci, queria lhe fazer uma pergunta antes de terminarmos. Como é que os nossos espectadores podem assistir à pesquisa que falou, que fez a nível nacional, com as empresas? Bom, tem que participar da pesquisa. Se participa, a organização participando da pesquisa, ela recebe um relatório e recebe também um benchmark gratuito, onde compara a empresa dela. É gratuita a nossa pesquisa, não é? E nós já vamos para o 5º ano, é algo que nós fazemos com muito cuidado. O lançamento vai ser em julho, não é? Ficar atento às nossas redes sociais, também seguir no LinkedIn. A gente só tem LinkedIn por enquanto, a gente não tem ainda outra rede social. E ficar atento e participar, vai ser um prazer. Ou entrar em contato comigo pelo LinkedIn, eu oriento, passo para a equipa. Tudo que for sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, eu paro tudo para dar atenção. Contem consigo. Fica o desafio. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada, Vicente. Sempre um prazer. Obrigada.